Oiê! Me fala aqui, qual que tá sendo o teu medo atual? Essa é uma pauta muito interessante pra gente poder conversar aqui, porque atualmente na minha vida, eu tô passando por uma fase de algumas transformações. Eu sei que eu preciso dar um passo, né, principalmente ali na minha área profissional, e eu sei que vai ser um ótimo passo. Só que em contrapartida, eu também tenho consciência de que o medo tá me paralisando, e me paralisando no sentido que não tá sendo bom de forma alguma. E claro, né, eu, como sempre, questiono muitas coisas. Eu entrei muito nesses questionamentos, principalmente ali nas pautas das minhas sessões de terapia, para poder entender de onde que estava vindo esse medo, por qual razão isso estava acontecendo. Até válido aqui ressaltar que esse vídeo eu estou fazendo, claro, para poder auxiliá-los, mas também estou fazendo para a Stephanie do futuro, sabe? Porque eu sei que a Stephanie do futuro vai ver esse vídeo e vai falar assim: olha, você realmente colocou em prática, tá vendo? O medo não te paralisou? Para poder explicar até para vocês, antes de qualquer coisa, né, qual é a função do medo? O medo nada mais é do que um mecanismo de defesa na função de sobrevivência, sabe? Então é como se literalmente você estivesse ali ainda no mundo das cavernas, porque, sei lá, tem algum leão, algum urso atrás de você, enfim, como se você sempre estivesse ali em perigo, porque o nosso cérebro, em algumas partes, principalmente nessas, eu acabo falando que é muito arcaico, porque fica muito ali no passado, sendo que hoje nós não estamos mais vivendo nesse mundo. Se formos parar para pensar, o medo tem um lado bom, tem um lado positivo, né, de trazer ali um alerta, só não acaba sendo bom quando te paralisa, imaginando diversos cenários ali negativos e você fica presa nesses cenários. E aí realmente é algo que não acaba sendo saudável para sua vida. Enquanto eu estava pensando sobre essa questão, me veio muito na memória a minha fase ali da infância, sabe? Eu lembro que nessa fase eu olhava para os adultos e eu achava que os adultos não tinham medo de nada. Pelo contrário, que eram pessoas super corajosas, que medo era coisa realmente de criança, que quando eu crescesse eu não ia ter medo de mais nada. Pois bem, né? Olha só a fantasia. Às vezes eu tomo algumas atitudes que eu falo assim, realmente, sou adulta. E tem outros momentos que eu falo, meu Deus do céu, cara, eu tenho realmente que tomar essa atitude. Vou parar pra pensar, a gente tem medo de muita coisa. A diferença é que a gente coloca, sei lá, o medo aqui debaixo do sovaco e fala, vamos, bora que a gente tem que ver o que vai acontecer aqui. Justamente nesses dias eu estava conversando com uma amiga. Ela sempre fala pra mim, Stephanie, eu acho muito engraçado, porque parece que é como se você tivesse medos tão bobos, sendo que comparado, né, ali com as coisas que você já fez na sua vida, então você acaba tendo coragens absurdas ao olhar dela, né? E medos extremamente bobos. Realmente, né? Às vezes para outra pessoa pode parecer algo tão bobo, tão pequeno, e às vezes pode até ser. Só que no meu olhar, né, no momento ali da minha vida, eu acabo vendo como se fosse, sei lá, um bicho de sete cabeças. Que aliás nós vamos falar sobre esse bicho, viu? Enquanto eu estava conversando com ela me lembrou de uma vez quando eu caí de moto. Eu quero contar essa história aqui pra vocês. Foi logo no começo, quando eu tirei minha CNH. Então, assim, fiz 18 anos, eu já fui tirar minha CNH, porque eu falei, eu não quero ficar dependendo de ninguém, eu vou tirar minha moto, acabou. Estava indo, né, e o carro estava vindo atrás, bateu, e eu parei do outro lado da rua. Claro, né, eu fiquei com medo de pegar a moto novamente, e eu fiquei com muito medo, só que eu pensei assim, não, não, não. Todo o tempo que eu perdi ali, todo o tempo que realmente eu corri atrás para eu poder tirar minha CNH, para eu poder comprar minha motinha linda, maravilhosa, minha pretinha, que foi a minha primeira moto. Eu falei assim, não vou ficar não, sem andar. Sabe quando vem uma revolta dentro de você? E às vezes eu acho que é isso, às vezes o medo vem, só que às vezes é importante vir alguma outra emoção. Eu acho que naquele momento eu fiquei realmente indignada e fiquei com raiva de ter pensado, cara, não, eu não vou deixar isso me paralisar. E literalmente, eu peguei a moto, tá? Depois que, acho que passou uma semana, eu peguei a moto pra poder continuar andando e eu andava a 20, 30 por hora, sabe? E claro, as pessoas passavam, buzinavam, me xingavam. Cada vez que alguém passava, assim, passava, né, até um pouco mais rápido, óbvio, né, gente? Porque se eu tava a 30 por hora, se a pessoa tá passando a 50, na minha cabeça já estava super rápido. Eu lembro que eu tremia, eu lembro que eu sentia vontade de chorar, eu lembro que tinha aquela sensação de volta pra casa, deixa a moto em casa, é mais seguro. Conforme eu fui andando e tudo mais, esse medo foi simplesmente sumindo, foi sendo deixado de lado.
E quando ela me lembrou disso, eu fiquei pensando comigo mesma, né? Eu falei, cara, realmente, ainda bem que aquele medo não me paralisou. Tem uma série que eu gosto muito, eu digo que é a série do conforto ali do coração, sabe? Que eu não sei aqui se alguém já assistiu, mas quem me conhece eu sempre indico, que se chama This Is Us. E tem um personagem, o Randall. Eu adoro o Randall. Que, aliás, às vezes eu me identifico um pouco com ele. Tem uma parte, né, que ele é a esposa dele, que eu sempre esqueço o nome da esposa dele, a personagem. Quando eles estão passando por alguma situação difícil e tudo mais, aí eles sempre param e se perguntam, né? Tá, qual que seria o pior cenário? E quando eles questionam isso, é onde eles veem ali o pior cenário e o que, que eles poderiam fazer naquele pior cenário. E eu acho isso genial, de verdade. Porque eu fico assim, cara, realmente, vamos imaginar aqui qual que seria o pior cenário. Porque você olhando o pior cenário do que poderia acontecer, você consegue ter uma resolução. E pasmem, tá? Na maioria das vezes a gente consegue sim ter alguma resolução da situação. E eu me perguntei, claro, sobre esse medo atual que eu tô tendo na minha vida. E o pior cenário seria justamente as pessoas não gostarem. Justamente as pessoas me julgarem. Eu levei isso pra análise e aí a minha terapeuta falou assim: tá tudo bem se as pessoas não gostarem, né? Então, assim, amor, vamos acordar aqui, isso não é alecrim dourado, não, sabe? Eu comecei a pensar sobre isso e eu falei assim: Stephanie, realmente as pessoas podem não gostarem. As pessoas têm o direito de não gostarem, sabe? O importante é realmente eu fazer de uma forma que seja realmente para poder ajudar as pessoas, seja realmente para poder ampliar a questão da consciência, do conhecimento. Às vezes a gente precisa realmente dar uma, ô fofa, vamos, né, descer um pouquinho, descer um pouquinho desse pedestal, que também não é assim, sabe? Não existe só você nesse mundo. Teve uma outra questão que eu pensei assim, tá, mas e se der certo? E aí? E se der certo, Stephanie? Como é que vai ser isso? E cara, eu senti medo também, você acredita? Eu senti medo porque se der certo, e com a graça de Deus vai dar certo, eu sei que vai precisar mexer na minha rotina. E eu amo rotina. Eu adoro rotina, eu aprendi realmente a gostar muito. Às vezes a gente acha que só tem o medo de dar errado, mas às vezes tem sim o medo de dar certo. Porque é onde você vai precisar abdicar, é onde às vezes você vai precisar realmente mudar a tua rotina. Entra muito nessa questão de assim, será que eu quero? Então é importante sim você poder olhar de uma forma muito franca ali quais são os seus medos, sabe? Para que você possa começar a se imaginar tanto no pior cenário como também no melhor cenário. E tem um ponto também que é muito importante de ser falado, que o medo, ele não some. O que muda é justamente a forma como você lida com ele. Eu costumo muito olhar para o meu medo e de uma forma muito escancarada, tá? Quando eu entendo de onde que tá vindo esse medo, como por exemplo, né, que eu vi ali o pior e o melhor cenário, e eu costumo realmente olhar como se ele fosse ali um bicho. Como eu disse, o bicho de 7 cabeças é que, literalmente, é como se fosse um bichinho ali de 7 cabeças aqui no meu ouvido, entendeu? Eu costumo dizer que o nome do meu medo é Medusa. Então, assim, às vezes é interessante você poder nomear. Nomeie o seu medo, sabe? Como que seria esse medo? Seria realmente algum bicho? Seria uma pessoa? Se fosse uma pessoa, seria uma pessoa baixa? Uma pessoa alta? Uma pessoa... Como que seria essa voz desse medo, sabe? Porque cria forma. E aí, quando cria forma, você consegue lidar melhor com isso, sabe? Não fica ali meio que submerso ali, debaixo do tapete. Não, você tirou, você olhou e falou, tá, e aí? Beleza. Vamos resolver isso aqui, então. O que tá acontecendo? Me explica aí, então, quais são esses cenários que você tá querendo me apresentar. Então, é onde requer, claro, a coragem, mas também é como se você pegasse as rédeas ali da tua vida e falasse, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou encarar de frente, vamos ver. Que é literalmente essa questão do que eu trouxe, né? De você pegar, assim, às vezes o medo, colocar debaixo do sovaco e aquele ditado, né? De quem tem medo, sabe? Então, se tu tem, então vai lá e resolve, entendeu? Pensar desse jeito, porque é onde você consegue encarar a situação de uma forma muito diferente, sabe? Às vezes a gente quer, nossa, ser tanto a pessoa, né, forte, a pessoa que realmente não tem medo de nada, a pessoa que não chora porque acha que chorar acaba demonstrando alguma fraqueza, alguma vulnerabilidade. E às vezes é só você reconhecer, entendeu? Já houveram cenários ali da minha vida em que eu realmente estava com medo. Cara, eu passei por um sofrimento gigantesco nessa situação, essa situação em específico, porque eu não queria reconhecer que eu tava com medo.
Eu não queria reconhecer que aquilo estava me fazendo mal. Chegou um momento da situação, depois de todo o sofrimento que eu tava tendo, depois de toda a dor de cabeça, depois de ter tido crise de ansiedade, a pessoa que tava comigo falou assim: o que você tá sentindo? E eu falei, cara, eu tô com medo. Eu realmente tô com medo. Eu tô com vontade de chorar de tanto medo. E aí a pessoa falou assim, ué, chora então. E eu fiquei, não, como é que eu vou chorar aqui? Você tá doida? Tanto de gente que tá aqui, porque né, estávamos em um local público e tudo mais. Ela falou assim, dane-se, Stephanie, se você quer chorar, chora. Se você vai se sentir melhor assim, então beleza. Meus amores, eu chorei, entendeu? Fui pra um cantinho ali, chorei o que tinha pra chorar. As pessoas ficaram sem entender o que tava acontecendo. E dane-se, pra ser bem sincera, porque depois que eu reconheci que eu estava com medo, que eu chorei, puf, foi assim, ó, puf, sumiu, entendeu? Simplesmente sumiu. Por quê? Porque eu só olhei, eu falei assim, nossa, realmente estou com medo, preciso chorar aqui um pouquinho, sabe? E tá tudo bem, vamos seguir, segue o baile. E quando você reconhece, quando você coloca pra fora, você começa a levar de uma forma muito mais leve, sabe? Às vezes o pior cenário é o melhor cenário da tua vida. Eu vou te explicar um pouco melhor. Um tempo atrás, eu trabalhava como CLT. Eu comecei realmente a fazer os meus atendimentos e tudo mais. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu sou psicanalista. Quando eu comecei os atendimentos, eu tinha muito pensamento de que trabalhar como CLT era seguro. Então, assim, eu tinha uma segurança ali. Só que a minha agenda começou realmente a ampliar, os pacientes começaram a chegar e tudo mais. E eu falei assim, não dá, eu não consigo mais conciliar. Gente, eu fiquei com um cagaço, mais um cagaço, que vocês não estão tendo noção, sério, de como eu fiquei ali. Porque eu não queria sair do trabalho de forma alguma, e era um trabalho que não estava me fazendo bem, já há um bom tempo. Eu estava tendo realmente ali, muitas crises de ansiedade, só que o medo estava me paralisando, sabe? Foi uma situação tão pesada, sabe? Tão drástica, que eu tive realmente que sair do trabalho. E eu saí morrendo de medo, eu saí pensando que eu não iria dar conta, eu saí no pior cenário. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor coisa, porque hoje eu trabalho com o que eu amo poder ajudar as minhas pacientes, hoje eu consigo ter tempo ali de liberdade, sinto cada vez mais claro que eu estou no meu propósito, eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, feliz da vida. Às vezes realmente vai dar errado, e tá tudo bem dar errado. Porque é literalmente, às vezes precisa dar errado, precisa fechar aquela porta, por mais que você só enxergue aquela porta, para que você possa começar a olhar outras portas, para que você possa começar a se permitir fazer com que a vida se apresente para você, entende? E por último, mas não menos importante, que é onde eu vou voltar até um pouquinho do começo do vídeo, que eu falei que eu estava fazendo esse vídeo para Stephanie do futuro, e realmente eu estou. Porque eu fico pensando assim, tá, em relação a esse medo, como eu vou encarar, como eu vou olhar esse medo daqui a um tempo na minha vida? Então, sei lá, daqui a 3 meses, daqui a 6, daqui a um ano, eu costumo muito trazer daqui a um ano, porque eu gosto muito dessa questão da finalização dos ciclos e dando início em outro. Eu penso comigo mesma, tá, esse medo que eu tô sentindo hoje, como que eu vou encarar ele daqui a um ano? E quando você para pra analisar, que aí você vai olhar os seus medos anteriores, das situações que passaram, né? É algo que você olha e você fala assim, gente, que medo bobo que eu tive. Olha, ainda bem que eu passei por cima desse medo, rapaz, porque senão, olha só, eu estaria ainda naquele cenário da minha vida. E hoje eu tô totalmente diferente. É onde você começa a diminuir, sabe? Esse medo gigantesco. Ao invés de, sei lá, o bicho tá ali com 7 cabeças, vai estar com 5, vai estar com 4. E aí vai diminuindo, e aí você vai começando a trazer cada vez mais movimento. O medo não vai sumir, galera. Só não deixe com que ele te paralise. Só não deixe com que ele tome conta da sua vida, sabe? Porque você é muito maior do que isso. Existe a tua consciência, existe o teu espírito, existe a tua força de vontade, a tua essência, enfim, como você quiser nomear, existe. Que bom que existe, porque é isso que traz o movimento na sua vida, é isso que faz com que você consiga conquistar o que almeja. E quando eu digo das conquistas, não é só necessariamente o externo, né? É muito mais do interno. De verdade, para assim, realmente, encara o teu medo, coloca ele debaixo do sovaco e vai, e segue. Segue que dá certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês consigam colocar alguma coisa em prática, que eu tenha ajudado de alguma maneira. E aproveita e comenta aqui qual que tá sendo realmente o teu medo atual. Quem sabe assim até eu não consigo te auxiliar de alguma forma, tá bom? Beijo!